Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com Mary e Você nessa segunda temporada. E como sempre, nós trazemos uns assuntos bem diferentes. E hoje não ficou diferente. Letramento racial. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a minha convidada vai nos ajudar a entender, vai nos explicar direitinho o que é isso. O nome dela é Ana Olímpia Machado. Ela tem curso superior da Universidade Estadual de Londrina. O seu currículo é imenso. Vou tentar falar um pouquinho. Disciplina de formação: Geografia, Licenciatura Plena, História, especialização em pós-graduação Lato Sensu, especialização em Magistério de primeiro e segundo grau, instituição Faculdades Integrada Espírita, Universidade Estadual do Paraná, curso Abordagens, Aspectos Sociais, Pedagógicos sobre a presença indígena e negra no Paraná. Geografia da religião, Educação e diversidades étnico-racial e assim por diante, gente, é muito longo. Não vamos perder tempo falando. Vamos conhecer a Ana. Ana, muito obrigada pela sua pronta aceitação e participar conosco do Mary e Você. Esse assunto, como eu falei no começo, letramento racial. Eu trago sempre um pouquinho do que a gente acha na internet, mas eu quero conversar com você, porque eu sei que você pode nos abrir o leque desse assunto. Eu vou ler só uma definiçãozinha aqui e eu pediria que você, por favor, nos corrigisse. Letramento racial. A antropóloga afro-americana Frances Windance formulou o conceito de racial literacy, traduzido pela psicóloga e pesquisadora Lia Weiner como letramento racial. O letramento racial é uma forma de responder individualmente às tensões raciais, ao lado de respostas coletivas. Na forma de cotas, políticas públicas, ele busca reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista. A ideia subjacente é a de que quase todo branco é racista. Mesmo que não queira, porque o racismo é um dado estrutural de nossa formação social. O que você tem a dizer sobre isso, Ana? Primeiro, quero agradecer a Mary pelo convite. Quando nós falamos em letramento racial, eu espero que vocês gostem do tema, porque muitas vezes as pessoas vão se ver nas falas. Então, o letramento racial nada mais é uma forma de estruturar as pessoas através da educação, do modo de falar, do modo de agir, né? O que ele pode estar magoando ou ferindo ao outro e, no entanto, parece uma coisa normal. Sim, e assim, por mais que o Brasil tenhamos uma miscigenação, né? Nós temos pessoas de todas as raças, mas a gente sempre olha e vê a maioria branca. Em certos estados, em outros não tanto, né? Mas essa criação, essa nossa educação, vamos dizer assim, a gente recebeu desde pequenininho. E a gente estava conversando antes e falando, a nossa geração nós tínhamos pai, mãe, irmãos, avós, e é diferente da agora, né, da geração. Explica pra gente esse processo. Quando nós falamos em atitudes anteriores, posteriores, nós temos que entender primeiro sobre o posicionamento das pessoas. Como a pessoa se vê enquanto negra. Uhum. Antigamente nós tínhamos pai, mãe, tios, avós, uma família unida. Então você conseguia superar muitas vezes a discriminação e a forma de racismo. Que tinha um apoio familiar. Tinha um apoio familiar. Hoje não. Você falou do seu pai, né? Isso, meu pai negro, minha mãe negra, e ele sempre empoderando a gente, né? Tem que ter um empoderamento, né? Hoje as famílias são desestruturadas. Então, a mãe em casa tem um filho, mas de repente separa, vai morar com outra pessoa. Uhum. Aquela pessoa não é do mesmo grau de pertencimento de cor. Uhum.
E muitas vezes aí começa humilhação, piadinhas de mau gosto. E às vezes até quando a pessoa tem a mesma cor, já tem problemas porque a pessoa não tem esse carinho, porque não é filho dele, não é filha dela. E começa... E tudo isso passa pela educação. Primeiro é um processo de educação. A educação, por mais que hoje trabalhe sobre racialização, né, tem que se mudar muito. Eu fui gestora de escola por 16 anos e eu fazia esse trabalho com os meus alunos negros. Porque a criança negra, automaticamente, ela entra e vai para o fundo da sala de aula. Já envergonhada. Ela já vai para o fundo para não ter, para não ter essa, né, um ficar tirando sarro e tal. Conflitos, né? Isso. E aí eu passava pelos corredores na primeira semana de aula e olhava onde estavam os alunos negros. Aí, em determinado dia da semana, na semana posterior, eu retirava todos da sala, ninguém entendia por quê, e fazia uma fala com eles. Somente com eles? Só com eles, sobre empoderamento. E eles retornavam para a sala. E muitas vezes eu falava para o professor, tira aquele aluno lá, coloca aqui na frente. E o professor, às vezes, não entendia por quê. Ah, mas coloca na frente, faz favor, professor. O professor conhece. E depois, com o tempo, ele foi entendendo por que eu fazia isso. E foi quebrando as barreiras. Né? Porque isso, quando vai se falar em negro, tem que se quebrar barreiras aos poucos. Porque as pessoas não entendem, fala que é mimimi, né? Que está querendo demais. Mas não. Então, primeiro tem que entender o processo de colonização. Né? A população negra, ela veio escravizada. Então, quando fala assim, escravo, não, escravo o mundo inteiro tinha. Sim. A Grécia tinha, o Egito tinha, todo mundo tinha escravo. Por quê? Porque era escravo de guerra. Né? Você perdeu a guerra, você era escravizado. Por aquele povo. Mas você tinha liberdade para casar, para trabalhar, para fazer tudo. Então, quando fala população negra, foi escravizada, foi trazida à força. É diferente de ser escravo. Né? Em muitos países africanos tinha um portal. Eles passavam por aquele portal, eles pegavam a terra, eles comiam, porque eles sabiam que não ia voltar mais. E eles vinham nos navios negreiros, que as pessoas muitas vezes não entendem. E eles eram enganados, que eu lembro que eu fui... Ai, não quero errar o país que eu fui, não sei se foi Moçambique, foi Guiné, mostraram o local. Olha, aqui eles vinham e diziam para eles, não, olha, vocês vão ter algo especial lá. Não, vocês vão receber uma vida, vai ser muito bom. E eles iam pensando que chegariam aqui. Isso. E tinham príncipes também, Tinham, né? Não foi qualquer um que foi trazido. Chegava lá nas aldeias, nas comunidades, pegava qualquer um. Era estudado, quem tinha ali para trazer. Né? Então vieram príncipes, vieram reis, rainhas, ferreiros, construtores, porque tinha que construir o Brasil. Tinha que se construir. Então, como que fazer um engenho? Aqui não se tinha o conhecimento de como fazer engenho. Lá no continente africano já tinha. Então, foram essas pessoas que foram trazidas. Lideranças, né? Porque eles eram cuidados. Aí eles seriam bons trabalhadores, né? Reis e rainhas. Já tinham cultura. Já tinham cultura, né? Então, as pessoas não entendem, principalmente o nosso processo histórico. Então, eles vinham, navio negreiro, não era uma coisa de um mês, era 2, 3 anos. Sim, né? Condições ali morriam, né? Os corpos eram jogados no mar. As mães, para não ver os filhos sofrer, passar por aquilo, já nascia, as crianças já jogavam ao mar. Né? Agora imagine o coração dessa mãe. Pois é. E nós tem até hoje que a gente ensina para as crianças negras as bonequinhas, né? As abaiomis, que são as bonequinhas pretas, que a gente vê bastante em feirinha, que elas são de nozinhos, feita com nós. Por quê? Porque para a criança não chorar e ser morta, muitas vezes elas rasgavam a saia e um monte de nozinho fazia bonequinha para a criança brincar. Né? Hoje nas escolas, para não incomodar, para não morrer. Então, hoje nas escolas, muitos professores negros dão aula de bonequinha baiomi para as crianças, explicando o porquê. Então, chegavam aqui, ainda tinha que passar pela humilhação de ficar nu, para ver o corpo, ver os dentes, para ver como era vendido, quanto que valia. Né? Então, é todo esse processo que a escola não explica. E não foi só assim, chegou, aconteceu isso.
foram anos passando mais humilhações, Sim. sofrimento. Não podia usar calçado, não podia usar roupa, né? E nem tinha aquele poder de decisão de Não casar, tinha isso e aquilo. isso, Né? Vocês... né? As mulheres eram violentadas pelos donos e tinham que ficar quietas. Né? Então, esse processo agora que está se vendo dentro da educação, porque era proibido de se falar. Porque é feio falar que o Brasil teve tudo isso. Sim. E continua tendo. A gente vai nos quilombos aqui em volta de Curitiba, que muita gente não sabe que existe. As meninas continuam sendo estupradas pelos fazendeiros. Ainda, né? Então, esse é o papel que eu faço hoje em dia. Né? Uma reeducação. Então, inclusive, aqui também fala que o letramento racial é um conjunto de práticas baseado em 5 fundamentos. Então, vamos falar esses fundamentos para a gente poder entender mais e a Ana continuar explicando para a gente. O primeiro é o reconhecimento da branquitude. O indivíduo reconhece que a condição de branco lhe concede privilégios. O segundo é o entendimento de que o racismo é um problema atual e não apenas um legado histórico. Esse legado histórico se legitima e se reproduz todos os dias, e se não for vigilante, o indivíduo continuará e contribuirá para essa legitimação e reprodução. O terceiro é o entendimento de que as identidades raciais são aprendidas. Elas são o resultado de práticas sociais. O quarto é que é se apropriar de uma gramática e de um vocabulário racial. Isso aí vai ser bem interessante para a gente, hein? O quinto é a capacidade de interpretar os códigos e práticas racionalizadas. Então, o racismo não é algo somente histórico, é uma coisa presente, a gente vê. Primeiro, a gente tem que reconhecer que existe essa branquitude. E eu falei com você até quando a gente estava conversando pra gente, quando eu fiz o convite, que para mim, eu não concordo ou eu não aceito que somente as pessoas negras falem sobre isso. Nós, brancos, temos que falar, temos que resistir, temos que estimular a mudança, porque se a gente ficar inerte e aceitar, e somente, realmente, olha, eles sofreram, e não fizer nada, não vai mudar. Como serão as próximas gerações? Como a gente conversou antes, eu tive a oportunidade de viver na África do Sul, visitei alguns países lá, vivi nos Estados Unidos. O primeiro país que eu saí do Brasil foi viver nos Estados Unidos, em Nova York. Eu nasci no Rio de Janeiro, cresci lá, e assim, tinha pessoas negras, mas eu nunca vivi essa diferença. Olha, você é branca, ele é negro. Aqui é o bairro de negros, aqui é o bairro de brancos. Para mim não existia isso. Então eu fui para lá e teve um episódio que eu fui para a parte do bairro dos negros e eu não sabia. E eu fui lá na loja e eu vi que todo mundo estava olhando para mim. Mas eu não me sentia assim, aterrorizada, não me senti mal. Mas eu só vi que as pessoas estavam olhando para mim. Tipo assim, o que ela tá fazendo aqui? E eu andei, assim, olhei, comprei um vestido que estava na promoção, 50% off, tá. E cheguei em casa e falei pro meu marido. Aí ele, onde você foi? Eu fui lá naquela rua Broadway e tal, lá. Aí ele, mas Mary, lá é o bairro dos negros. Por isso as pessoas estavam olhando para você. Então, para mim, era natural. Eu moro ali naquele bairro, atravessei a rua, não era longe da minha casa. E eu morava na parte dos brancos. E ainda tinha a parte daqueles que falavam espanhol. Uhum. Nessa cidade, tudo dividido. Para mim, aquilo ali era uma coisa assim que... E quando eu morei na África, eu me senti triste. Eu cheguei a chorar. Que eu via como as pessoas me olhavam, abaixavam a cabeça, faziam assim com a mão. E eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha percebido isso. As crianças passarem a mão no meu cabelo, ficar assim. E eu ficava, meu Deus, é uma coisa que pra gente, assim, brasileiro, assim, não é a nossa realidade. Mas, Mary, isso daí é uma realidade a nível de mundo. Você se sentiu mal
quando foi para África. Agora você imagina o negro sentindo mal aqui, quando fala do cabelo. É. Muitas vezes a pessoa fala assim, ai, a menina cresceu, ai, difícil pentear o cabelo ruim. Ah, esse cabelo é muito ruim. O cabelo é ruim. Então, a gente tem aquela... O povo fala, né? Cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo de arame, cabelo bandido, que agora é a fala, é cabelo bandido, quando não tá preso, tá armado, né? E fala cabelo ruim. Eu falo, mas esse cabelo dessa criança é ruim? Tem um cabelo ruim. Eu falo, mas ele bate em alguém? Ele sai dando voador em alguém? Porque para ser ruim, né? Aí eu falo, não, o nosso cabelo é bom. É nosso cabelo. E eu já ouvi gente branca, quando eu falo assim, nosso cabelo é bom. Eu falo assim, é bom, bom brilho, né? Eu falo, não, nosso cabelo é bom realmente. Porque se eu fizer uma trança, meu cabelo dura 2, 3 meses. O seu cabelo não aguenta. Né? Aí, às vezes eu uso a trança longa, as pessoas falam, mas como é que lava isso? Esse cabelo é seu? Eu falo, é meu porque eu comprei, coloquei a trança. Mas como é que lava? Eu falo, olha, eu entro embaixo do chuveiro, eu pego o shampoo, a gente até brinca. Eu entro embaixo do chuveiro, eu pego o shampoo, eu lavo, mas lava normal? Lava. Seca normal com secador? Seca. Pode lavar todo dia? Pode. Né? Então, o povo tem essa curiosidade. A mesma coisa você na África, as pessoas passaram a mão no seu cabelo, mas que cabelo é esse? Como é que cuida? Né? Então, quando nós falamos em letramento racial, é tudo isso, né? As pessoas falam muitas vezes assim, ai, preto de alma branca. Ai, fulano é tão bom. A coisa tá preta. A coisa tá preta. Mas por quê? Se tá preta, tá boa. Eu sempre falo, se tá preta, tá boa, então. Preto de alma branca. Eu falo, não, eu não sou dominó. Eu sou preto, minha alma é preta também. A alma não tem cor. Sou preta, minha alma é preta também. Muitas vezes falam assim, mas pode falar preto, pode falar negro? Pode. Isso é uma... Hoje em dia, a gente fica meio assim, o que a gente pode falar? É negro? É preto? Pode falar as duas coisas. Não pode falar escuro, né? Escurinho. Não pode falar escurinho, marrom pretinho. bombom, cor de chocolate, cor do pecado. Cor do pecado, por que cor do pecado? Ai, aquela negra lá, cor do pecado. Então, isso é coisa lá de trás, sim, né? Que as portuguesas, sim. né? Então, essas coisas que não seus pode. maridos, mulata, né? Mula é um animal híbrido que na época lá da escravização usava para carregar lata, mulata. Daí veio a palavra. Veio a palavra mulata, né? E as escravas carregavam as latas depois. Então, mulata. Né? Então, essas coisas hoje está se vendo muito na escola. Coisa que não tinha antes, né? A negra que serve para exportação, que o povo fala, que é a negra que samba, fala assim, mulata, as mulatas do Sargentelli, né? E as pessoas, como não conhecem o significado, acham lindo, maravilhoso. Marrom bombom, cor do pecado, vários tipos, né? De palavreado. Políticas públicas. Aí entra as cotas. Aí entra a situação das cotas, que muitas vezes as pessoas não sabem, porque a mídia, quando coloca a questão das cotas, coloca como se fosse para o resto da vida. E as cotas, ela teve data para começar e vai ter data para acabar. Era para ter acabado o ano passado, estendeu, acho que por mais 8 anos. Né? Mas se nós formos ver dentro da universidade, o cotista, ninguém sabe quem é. Nem todo mundo pode entrar dentro da universidade pelo sistema de cotas. Se eu estudei na escola particular, eu não posso participar das cotas. Eu sou aluno de escola pública. E as mesmas provas que o branco faz, o negro também faz. E se a graduação que ele tiver é que vai promovê-lo ou não, assim como o branco. Não existe diferença. E as pessoas brigam, eu nem sei por quê, porque está entrando muitos negros que não é pelas cotas. Porque cada 10 negros que entra... Cada 10 brancos que entra um negro. Então, o sistema de cotas é assim. Não é o passeito lá dentro. Não. Mas também deveria ser assim. Quantos negros passarem podem entrar. Mas não é. Por isso que é cotas. Mas também você contou, por que seria um tempo limitado? Para que as outras gerações, né, vissem, olha, meu pai... se formou, ele estudou, ele é médico, engenheiro, isso e aquilo, negro. E
prosseguiu o processo natural. Prosseguiu o processo. Influenciando as outras gerações. Isso. E você deu o relato da sua família, que já aconteceu isso. Já aconteceu. Todo mundo foi se formando. Os seus sobrinhos. Meus sobrinhos, meu irmão, meus sobrinhos, meus pais não tinham estudo, mas nós tivemos. Uhum. E todo mundo foi seguindo, porque é lindo eu ver. A minha prima se formou, eu também vou me formar. Né? E eu sou a família de negros retintos, que as pessoas também não sabem disso. Tem o negro retinto, que é da minha cor ou mais que eu. E tem o negro, que nós temos várias paletas de cores. O marrom, que o povo fala, o pardo. Mas para que essa paleta? Para falar o quê? O tom de pele. Se eu colocar vários negros aqui, cada um tem um tom de pele. Só para ter um próprio reconhecimento, né? As pessoas precisam só se auto-reconhecer como negro. E isso vai ajudá-las a se fortalecer. Não, olha, é natural. Sim. Eu sou amarela. Tem outras que são mais brancas, tem outras que são mais a pele mais escura. Sim. E vocês têm essas diferenças? Nós temos, né? Porque casou negro com branco, negro com indígena. Né? O pardo vem da teoria do embranquecimento. Que se todo negro casasse com branco, ou o branco casasse com negro, ou mesmo se o branco estuprasse a mulher negra, o filho ia saindo mais claro, e a tendência sempre seria clarear. Mas a teoria deu ao contrário, né? Porque está escurecendo cada vez mais. Porque as pessoas estão se auto-reconhecendo. Você contou que mais médicos se formaram, mais médicos negros, e aí estudaram melhor o organismo da pessoa negra e descobriram coisas diferentes que não sabiam, como as cordas vocais, que são diferentes. Uma das diferenças que teve quando foi promulgada a lei, 10.639/05/03, né? Depois /05, que deu uma... Essa lei era do ensino da história e cultura afro dentro da escola do Brasil. Tem uma lei. E a partir dali foi criado também a lei do teste do pezinho. A criança negra ela pode fazer o teste do pezinho até 5 anos de idade. Olha, por quê? Porque daí vai aparecer várias doenças que na época do nascimento não aparece, que é uma das características do povo negro. Anemia falciforme, o negro tem, o branco tem, mas a do negro é mais forte. A pressão alta, o glaucoma, né? São algumas características nossas de doença. As cordas vocais nossas são diferentes, né? Então, as pessoas têm que entender que dentro da sociedade existe uma divisão, sim. E sempre que a gente falou também, sempre se fala da parte social. Não, evita-se dizer, olha, os negros estão... Não é porque são pobres, vai sempre para esse lado. Sempre vai para esse lado. Então, o negro, ele acaba sendo assim, eu não consigo porque eu sou negro. Não. Né? E a gente sempre empodera a criança negra assim, você consegue. Cor, não quer dizer nada. Você vai ter mais dificuldade em entregar um currículo, lógico que vai. Porque socialmente falando, as barreiras... Socialmente, a gente não pode também... Grandes. Isso, a gente não pode também falar assim, agora eu venci na vida, me formei, né? Então, não pode. Assim, a gente tem que terminar logo, porque o tempo já está se esgotando, mas a gente tem que falar. O racismo é crime no Brasil, previsto pela Constituição Federal de 1988, nos termos do artigo 5º. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nós estamos tentando, através desse podcast, abrir a sua visão. Se você é uma pessoa negra e você se identifica com tudo que a Ana está falando, agarre isso, viva isso, porque não é somente falar, né? Não é somente a gente conversar, falar. Eu sei que a realidade é dura, não é Alice no País da Maravilha. Tem que provar todos os dias que você consegue. E consegue. E consegue. Lutando, indo em frente, não desistindo. Eu vou até contar uma coisa que me contaram de um rapaz negro também, que ele é advogado. Ele foi abastecer no posto de gasolina e aí ele queria usar o toalete. E ele falou com o frentista, qual o banheiro que eu posso usar? Por favor, é ali. E ele foi. Só que estavam com problema, já estava todo molhado, tal, lá, e ele usou, quando ele saiu, vem o dono
do posto, você não pode usar esse banheiro. Quem mandou você usar esse banheiro? Não sei o quê. Aí ele, perdão, eu não queria causar nenhum dano. Olha, você molhou isso tudo. Ele foi lá, pegou um rodo, pegou um pano, secou o banheiro, e ele voltou pro carro dele, que era um dos top. Marca top, modelo top, e entrou no carro que tinha já sido abastecido. Quando o dono do carro viu aquilo, mil perdões, senhor, me perdoe pela maneira que eu falei com o senhor. Quando viu o carro do rapaz. Aí ele falou assim, não, senhor, não tem problema que eu limpei o seu banheiro, mesmo que eu não fui eu que causei aquela sujeira. Isso não vai me fazer menos advogado como eu sou. Isso não vai me diminuir por causa do que o senhor fez comigo. Não tem problema. Mas isso a gente passa todos os dias. Eu também fui diretora numa escola referência. E muitas vezes eu sentada na minha mesa de diretora, as pessoas chegavam, olhavam para mim e falavam, eu quero falar com a diretora. Então, essas coisas a gente passa. Mas a gente tem que empoderar os nossos pequenininhos, para que eles cresçam fortalecidos, né? Bem fortalecidos. Ana, para a gente fechar, para não se estender, por favor, o que você diria a essa pessoa que está nos assistindo o nosso podcast? Bom, eu falaria para a pessoa que está assistindo que não é fácil ser negro no Brasil, não é fácil, mas que você consegue tudo. Basta você ter a cabeça no lugar, ter um estudo, ter força de vontade e você consegue, né? Então, a gente não pode ser diminuído, eu não consigo, através da minha cor da pele. A gente consegue. Através da cor da pele, através da inteligência. Nós não somos menos inteligentes que outros, né? E nós temos que conseguir um lugar no espaço, né? Isso são chamados de políticas afirmativas. Nós temos que ter. Nós temos que ter essa coragem, né? Porque é coragem. Isso. Né? Então, é isso que eu diria, para não desistir nunca. Né? Sempre estar empoderada mesmo. Nós somos bonitas, nós somos inteligentes, nós sabemos estudar, nós sabemos nos comportar dentro da sociedade, sabemos tudo. Então, muito obrigada, Ana, por essa oportunidade de conversar com você. A gente tinha que conversar muito mais, tem muita coisa boa para falar, mas muito obrigada. Mas obrigada a você pelo convite. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesse Mary e Você, e digo, não importa se você seja negro ou branco, por dentro nós somos todos iguais, não existe diferença entre nós. Acredite em você e vá em frente. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada.